September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like... Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Odontês, episódio número 3, a odontologia no mais claro português. E nessa terceira aula do nosso Odontês, nós vamos estar falando sobre um assunto muito escutado no nosso consultório odontológico, que é o quê? Oclusão. O dentista vira para você e fala assim: olha, você tá com uma oclusão esquisita, tá com uma oclusão mal ajustada, você está com uma má oclusão. E o que significa essa bendita oclusão? Oclusão, meus amigos, é o ato de fechar a boquita. Então você fecha a boca e esse é o chamado oclusão. Oclusão é esse contato dos dentes superiores com os dentes inferiores, deu para entender? Então esse contato dos superiores com os inferiores é a nossa oclusão. E para uma oclusão sadia, adequada, nós vemos que o que? Esse é o modelo padrão, né? Então nós vemos que os dentes de cima, eles devem estar à frente dos dentes de baixo. Não é aquele lá topo a topo. Os dentes de baixo não tem que ficar batendo direto com os de cima aqui topo a topo não, tá? Nós temos que ter essa oclusão onde os dentes de cima estão à frente dos dentes de baixo. Deu para entender? Então, isso é muito importante você entender, tá? A oclusão correta é essa, ó. A arcada superior é um pouquinho maior que a arcada inferior. Outros detalhes que eu quero ensinar, ou seja, a oclusão é o quê? Quando você fecha, é ali o contato, é o fechamento da arcada superior com a arcada inferior dos seus dentes, beleza? Vamos entender alguns detalhes da nossa oclusão, ok? Então vamos lá. Primeiro detalhe que eu quero trazer para vocês, vou pegar uma régua aqui para te explicar. Tem um negócio chamado linha média. O que é a linha média? É essa linha que fica entre os dois dentes do meio, os maiores de cima, tá? E os dois dentes do meio, desses de baixo, ó, desses incisivos aqui, ó. Entendeu? Desses de baixo, o do meio, e a linha que fica no meio dos dois dentes de cima. Isso é chamada linha média. Então, para uma oclusão boa, sadia, o ideal, tá? É o ideal, tá? Então vamos entender. O ideal é que coincida a linha de cima com a linha de baixo. Ó, como esse caso. Deu pra entender? Então, coincidindo aqui, é muito bacana. Nós temos uma boa referência que você consegue ver aí, tá? Tem outros índices e outras referências que nós podemos ter também. Eu vou te dar outra referência que é o quê? É o canino. Qual é o dente canino? Dente canino é esse dente aqui, ó. O dente que é mais pontudinho, tá? O pontudinho maiorzinho aqui dos da frente. Então, o canino de cima da nossa arcada superior deve estar entre o canino, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, entre o canino inferior e o premolar, primeiro premolar inferior. Então tem que cair bem no meio, ó, como é o caso aqui, ó. Olha que legal. O canino está caindo entre o canino inferior e o premolar inferior. Isso é o ideal, dos dois lados, tá? Então, o canino superior, ele deve cair entre o canino inferior e o premolar. Olha que legal, encaixe. Então, isso aqui é outra referência que nós usamos muito, essas referências, na ortodontia. Na hora de ajustar a sua oclusão, ou seja, a sua mordida ficar no ideal, no adequado, nós temos alguns parâmetros. E esses dois são os parâmetros assim, você na sua casa consegue identificar, tá bom? Então, para uma boa oclusão, nós temos que ter esses parâmetros. Nós temos que também ter os dentes de cima mais à frente dos de baixo, um pouco mais à frente, gente. Não é muito. Quando está muito mais para frente de cima, isso é uma má oclusão. Quando tá os de cima topo a topo de baixo, também má oclusão. Quando os de baixo estão na frente do de cima, também má oclusão. Deu para entender? Então isso tudo tem que ser avaliado, tá? E agora, uma má oclusão, né? Ou seja, uma oclusão errada, né? Uma oclusão que não está correta, pode acarretar muitas coisas ruins, tá? E eu quero citar uma aqui muito importante. A má oclusão pode vir de diversas formas. Pode ser o hábito de ranger dente, força com que a gente morde um lado, leva uma força maior do que o do outro. Nós podemos ter também quebras de dentes e dentre outros fatores que podem dar esse desarranjo, tá? Então, essa má oclusão, uma das maiores causas e um dos maiores problemas que temos identificado é a posição de cabeça.
Então muitas vezes muda a posição de cabeça, vai mais para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro, e isso sobrecarrega toda a nossa parte muscular, tensional e também a nossa coluna vertebral. Então temos que estar muito atentos à má oclusão. Se você identificou já alguma coisa com relação à má oclusão, já busque orientação do seu dentista, tá bom? Então já aprenderam mais uma, o que é oclusão, alguns parâmetros corretos de uma oclusão ideal. Então leve isso, mais uma informação para vocês do seu dentista no nosso Odontês. A odontologia no mais claro português. Beleza, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus e já, em breve, mais e mais capítulos aí do nosso Odontês. Um abraço, curta, compartilhe e comente, tá? Comente aí se tiver alguma outra dúvida, que é algum tema que a gente quer, que você quer que nós abordemos, tá bom? Um forte abraço.